Senhoras e senhores, reiniciando nossas atividades, teremos agora mais uma palestra, agora, na verdade, um painel com o tema Mulheres nas Forças Armadas, Perspectivas Futuras. Informamos que as perguntas para este painel deverão ser feitas por escrito e entregue à equipe do cerimonial. Convidamos para o início deste painel o servidor do STM, Dinomar Miranda dos Santos, que atuará como mediador. Convidamos as painelistas, Major Brigadeiro Carla Lírio Martins, Capitão de Mar e Guerra Maria Eliane Alencar Rocha Borges e a Capitã Luana Pereira Carneiro. Senhoras e senhores, com a palavra, o mediador do painel. Agora sim. Gente, boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui hoje, a convite da doutora Mariana. E a doutora Mariana me disse assim, Dinomar, eu quero um talk show. Sem formalidades. Tá bom, então vamos bater um papo. Tá lindo aqui, tá? Gente, que honra receber as nossas convidadas. Aqui está dizendo que eu passei 20 anos nas Forças Armadas, na FAB e no EB. 20 anos não é pouca coisa. Eu me sinto ainda parte das Forças Armadas. E a gente vai trazer um tema muito interessante, que quais são as perspectivas para a Marinha, no Exército e na Aeronáutica, das mulheres, das suas oficiais, dos sargentos e também dos soldados. Mas antes, doutora Mariana, eu tomei a iniciativa de contextualizar. Por quê? Tudo que existe nas Forças Armadas, que ocorre nas Forças Armadas, é uma consequência da nossa sociedade, né? Nós somos consequência da sociedade. Se há discriminação, se há não equidade de gênero, é questão da sociedade. Se há eu não sei se vocês já perceberam, mas um dos grandes julgamentos, dos maiores julgamentos que tem no Superior Tribunal Militar é a questão do uso de drogas, que é o artigo 290. Por quê? Porque lá fora também há um uso exagerado. E isso reflete aqui dentro das Forças Armadas. Lembrando que vocês receberam um papelzinho aí para um sorteio, né? Olha, cuidado, que isso aí é um iPhone 16 Pro. Né? Gente, vocês ficaram sabendo de um céu demitido essa semana? Vamos lá. Deus me livre de mulher céu. E aquelas que ocupam essa posição nas empresas não fazem melhor uso da energia feminina. E mais, essa mulher vai passar um processo de masculinização que, invariavelmente, vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. O nome dessa figura aí é Thales Gomes, criador da plataforma Sigo e sócio da G4 Educação. Ninguém conhecia esse cidadão. Mas, a partir dessa semana que ele publicou no Instagram, ficou muito conhecido. Né? E é engraçado que ele tem as mulheres como freguesas, né? Como consumidoras. Porque um dos negócios dele é o Uber da Beleza, que oferece serviço de manicure, pedicure e cabeleireiro em domicílio. Obviamente, ele renunciou ao cargo ontem, depois dessa, e quem assume um cargo é uma mulher. Estou trazendo isso para a gente contextualizar como é a sociedade nossa lá fora. Estou trazendo também para vocês pensarem. Um outro aspecto é a interseccionalidade. Vocês conhecem essa palavra? Então, imagine uma mulher em nossa sociedade.
Agora, imagine essa mulher negra. Agora a mulher negra e analfabeta. Agora essa mesma mulher negra, analfabeta, mãe, pobre e solteira. Mulher negra, analfabeta, mãe, pobre, solteira e ex-presidiária. Quantas dores carrega essa mulher? Então, interseccionalidade é isso. É a interconexão de intersecção de vários problemas sociais de uma única pessoa. Tá? Então, o principal nome desse conceito é a Angela Davis. Não sei se vocês conhecem a Angela Davis. É uma filósofa considerada mundialmente. É ela que trouxe esse conceito. E tem um livro, suas obras principais são Mulheres, Raça e Classe, se puderem ler. Mulheres, Cultura e Política. Liberdade, Luta Constante. Eu também não gostaria de deixar passar batido qual é o papel do homem. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Qual é o papel do homem na equidade de gênero? Os homens são importantíssimos na luta dessa equidade. Os homens têm papel fundamental no local de trabalho, como na sociedade. Eles podem lutar por essa equidade por meio da atitude e posicionamentos. Mas não é fácil. Eu falo para vocês que não é fácil. Quem é da área de comunicação sabe muito bem que nós temos 3 camadas para se comunicar com alguém. A primeira, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de usar camisinha, por exemplo. A primeira informação é a informação chegar para ela. Ela tem tanta informação na cabeça dela, tem tanta coisa que ela está vendo, que às vezes passa batido. Essa é a primeira camada, é ela tomar conhecimento, ela tomar ciência dessa campanha. A segunda camada, ela leu e se interessar por essa informação. E a terceira, ela passa pela primeira, pela segunda e a terceira, além dela tomar conhecimento, mudar sua atitude, mudar a cultura. Quando eu falo o papel do homem nessa questão da equidade, justamente passa por isso. O que vocês estão fazendo aqui é trazendo essa primeira camada, a segunda camada, para chegar em nós homens nessa terceira camada. Como a gente vem de uma sociedade machista, ela é complicada, porque eu tenho uma filha de 21 anos e tenho minha esposa. Estamos casados há 30 anos já. É difícil, eu me pego, às vezes, em algumas situações muito delicadas. E esse papel aqui é importante, porque os homens podem contribuir para a equidade de várias formas. Por exemplo, reconhecer os privilégios, combater a violência contra a mulher, não da boca para fora, né? Não em questão de comunicação. Apoiar a progressão das mulheres em todos os meios. Então, aí eu trouxe aqui, os homens podem apoiar e incentivar as mulheres no local de trabalho, facilitando sua progressão na carreira. Dividir os trabalhos domésticos. Falar sobre o feminismo. Eu não posso falar, porque eu não tenho lugar de fala. É uma coisa de vocês, mas eu posso falar sobre. Não no papel de vocês, mas falar sobre. Né? Influenciar o círculo dos homens a debater o tema, né? E se tornar um modelo positivo. Então, a gente pode, sim, falar sobre essas questões. E, trazendo esse tema para a nossa atividade de hoje, eu trouxe 3 oficiais de altíssimo gabarito das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eu gostaria de apresentar a senhora. Eu já conheço a senhora de muito tempo, pela mídia, viu? A senhora está pensando que a gente não conhece, a gente conhece. Lê muito e torce muito pela senhora. Tá? Major Brigadeira Médica Carla Lírio Martins. A Major Brigadeira Carla ingressou nas Forças Armadas em 1990. Foi promovida ao posto de brigadeiro em 2020. E a mídia toda publicou e foi a maravilha. É especialista em medicina aeroespacial, hematologia, hemoterapia e possui pós-graduação em vigilância sanitária, epidemiologia e em desenvolvimento gerencial na gestão de serviços de saúde. Atuou como médica do 1º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Póquer, em Santa Maria. Integrou o Grupo Clínico de Esquadrão de Saúde da Academia da Força Aérea, a AFA. A Base Aérea de Fortaleza, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e o Hospital da Força Aérea do Galeão.
Foi diretora da Casa de Gerontologia, não, melhor, Gerontológica Brigadeiro Eduardo Gomes, diretora do Hospital Central da Aeronáutica, subdiretora de Saúde Operacional da Direção de Saúde da Aeronáutica e diretora do Hospital da Força Aérea do Galeão. Ela é a oficial, a primeira mulher promovida ao generalato na Força Aérea Brasileira. É uma honra. Vocês estão diante da história, de fato. Também a primeira mulher a comandar uma organização militar da FAB, um quartel. E também faz parte da primeira turma mista masculina e feminina do quadro de oficiais médicos da instituição. Major Brigadeiro, é um prazer enorme receber a senhora aqui. Pode usar o microfone para a gente? Nós estamos gravando? Deixa ligado. Alô? Agora saiu. Agora saiu. Agora prontinho. Muito obrigada. É um prazer enorme receber a senhora aqui no Superior Tribunal Militar, na Justiça Militar da União, e sendo exemplo para pares, subordinados. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito pelo convite. Doutora Mariana, parabéns, porque a senhora conseguiu reunir mulheres extraordinárias de todo esse país, o que não é fácil. Então, eu sei que foi um esforço muito exitoso. Parabéns à senhora, parabéns a toda a organização do evento. Eu me sinto especialmente honrada por participar desse momento. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui faz parte de todos esses caminhos, esses passos do primeiro, do segundo e do terceiro, que é discutir assuntos que são de extrema relevância e também acompanhar o que a sociedade espera de nós. Essa evolução social. É isso que a sociedade espera. Então, a gente está aqui demonstrando o que é possível. E, dentro da interseccionalidade, eu acho que os exemplos positivos eles inspiram muito. Então, a soma também de conquistas, de vitórias, e isso inspira que outras mulheres se enxerguem e se sintam aptas, capazes também de perseguir um caminho exitoso aí de sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Muito obrigada pelo convite. Vamos apresentar as outras convidadas também, daqui a pouco eu volto com a senhora. Vou apresentar a capitã de mar e guerra, Maria Eliane Alencar Rocha Borges. A senhora é pernambucana? Recifense? Muito bem. Salgueirense. Estou falando isso porque eu vi o seu currículo, estava na UFPE, eu morei lá em Recife 13 anos. Gosto muito da terra, viu? Muito mesmo. Ela é coordenadora geral de assistência social do Departamento de Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa. Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especialização em terapia de família pela Universidade Cândido Mendes. Entrou na Força em 1997, no ingresso no quadro auxiliar feminino de oficiais da Marinha do Brasil. Curso de Estado-Maior para oficial intermediário, curso superior de oficiais. Desde 1997, como oficial da Marinha, desempenhou funções afetas à área de assistência social nas seguintes organizações militares: Comando do 5º Distrito Naval, Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, Presídio da Marinha, que é o único presídio que nós temos, né? O Exército não tem, a Aeronáutica também não tem. Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, Diretoria de Assistência Social da Marinha, experiência no planejamento, gestão e execução de programas, projetos e ações de assistência social no âmbito e no contexto militar. É organizadora de obras literárias e autora de publicações acadêmicas sobre o tema assistência social no âmbito militar. Comandante, será que o microfone da senhora está aberto? Será que os nossos técnicos... Funcionou o puxão de orelha. Foi bem aqui de leve, mas funcionou. Bem-vinda, boa tarde, viu? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande compor esse painel, porque essas experiências, eu sempre falo, histórias vividas e contadas são muito mais gratificantes do que aquelas lidas. Então, acho que esse momento aqui é importante para isso, para que possamos trocar, possamos compreender as dinâmicas diferenciadas das forças, porque cada uma tem sua peculiaridade, mas a realidade social é a mesma, né? Nós somos reflexos da sociedade. E muito feliz de ter conhecido a doutora Mariana, né? A senhora é famosa nas Forças Armadas. É um anjo, né? Trazendo essa sua empolgação com esse tema que é tão discriminado, né, dentro dos ambientes, não apenas militares, mas nos ambientes civis.
E lhe conhecer e ter tido a oportunidade desse convite para participar desse painel, assim, é um prêmio muito grande para mim, tá? Então, assim, estou muito feliz, espero assim poder compartilhar e contribuir aqui com o painel e com todos aqui os presentes. Tá? Muito obrigada. Nós também estamos muito felizes com a presença da senhora, o Superior Tribunal Militar, e lisonjeado com a presença da senhora, viu? E do meu lado, não é tenente, mas não é capitão, viu? Colocaram aqui tenente. Vou puxar a orelha de quem colocou você tenente. Isso é sagrado das suas armadas. Rebaixar de posto? Não pode. Capitão Quecio Luana Pereira Carneiro, bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande, ou melhor, Rio de Janeiro. Mestre em Ciências Militares, oficial do posto de capitão do Exército desde 2016. Serviu no Hospital Central do Exército, que é um hospital grande, entre 2017 e 2021. No Comando Militar da 1ª Região Militar no Rio de Janeiro. Também, agora, na Diretoria de Assistência ao Pessoal aqui em Brasília. Seja bem-vinda. Será que seu microfone está aberto? Vamos ver, né? Vamos testar. Acho que sim. Muito Boa bem. tarde. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada e honrada de estar aqui. Primeiramente, obrigada, doutora Mariana. Não tem como descrever o imenso prazer de estar aqui. E, assim, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de falar em nome da Força, porque temos também muitas outras oficiais com competências semelhantes ou superiores também. E eu tentarei, da melhor forma possível, falar sobre representar a nossa força, tá? E a respeito do posto, por favor, não chame a atenção de ninguém. A culpa é minha, porque eu tenho um lado um pouquinho cético, assim, né? Minha mãe costuma chamar de São Tomé, porque eu primeiro esperei aguardar sair a publicação, que realmente, Luana Pereira Carneiro, capitão. Aí sim, agora sim. E, obviamente, não conciliei essa data da publicação com a organização da senhora e não avisei a tempo. Aí, numa conversa, num bate-papo com a Camila, Camila, só para te avisar, é que agora eu sou capitão. Ela, poxa, capitão, desculpa, ela deu todas as desculpas possíveis, então não puxa a orelha de ninguém, por favor. Aqui tem que se chamar a atenção sou eu mesma, pelo meu lado cético de só acreditar vendo quando cantar o nome lá no boletim. Então, agora sim, capitão, Luana, mas sem milindre algum de ter um nome, o posto ainda de tenente, tranquilamente. E a minha expectativa é da gente poder trocar informações a respeito das nossas forças. Espero estar à altura, mas, se não estiver, a gente melhora, a gente aprimora ao longo do tempo. E mais um desejo meu, se puder. Claro, a casa é externar sua. o meu desejo. Evento como esse é muito importante. É muito importante para nós, mulheres militares, para a gente saber quem nós somos, de onde viemos, toda a nossa trajetória. Então, o meu desejo é que se mantenha, não sei, periodicamente, evento como esse, desse nível. Muito obrigada. Obrigado, viu? Vamos começar, então. O nosso painel, Brigadeiro, Mulheres nas suas armadas, perspectivas futuras. Mas a gente não pode falar de futuro sem falar do passado, né? Então, trajetórias, é importante a gente falar, os desafios encontrados, eu acho que foram bastantes, né? E depois a gente descortinar o horizonte para saber o que tem para as mulheres nas suas armadas daqui a 1 ano, 10, 15 anos. Eu começo com a senhora, e eu peço para a senhora contar um pouco da sua trajetória de vida e profissional, para além desse currículo que eu li ainda há pouco, né? E pergunto, o que lhe motivou a entrar nas suas armadas, especialmente na Força Aérea? Essa é uma pergunta interessante que é de curiosidade geral. Vou virar as costas para você um pouquinho, viu? Na verdade, eu tinha 24 anos, estava para concluir o meu curso de medicina, e já naquela época eu tinha necessidade de me inserir no mercado de trabalho e uma instituição que eu julguei que fosse me oferecer oportunidades de crescimento. E foi isso que eu encontrei na Força Aérea Brasileira, e muito mais. Eu encontrei uma carreira que me desafiou, que me impulsionou, que me fez ser uma pessoa melhor e uma profissional também melhor. Então, o que eu buscava naquela época era a oportunidade de trabalhar com condições dignas e com possibilidades de crescimento. Eu acho, e tenho certeza absoluta, que 1990 não era 2024.
Então, as coisas eram muitíssimo diferentes. E eu pergunto, os desafios foram diversos, mas alguns nos marcam muito. O que marcou a senhora, principalmente no início de carreira, que eu acho que foi muito difícil? A minha trajetória, ela tem pioneirismos, porque eu vim primeiro, né? E eu tenho certeza que essas mulheres todas que estão aqui, que já estão vindo na sequência, já encontram um caminho mais desbravado. Na Força Aérea Brasileira, as primeiras mulheres entraram em 1982, e elas faziam parte do corpo feminino de oficiais e de graduadas. Então, eram mulheres que foram inseridas no ambiente masculino, principalmente masculino, porque o ambiente militar não tinha mulheres naquela época, e elas poderiam progredir na carreira até tenente-coronel, não chegaram a comandar. Agora, a minha turma foi a primeira turma de homens e de mulheres, foi a primeira turma mista, ou seja, o nosso concurso foi um concurso público na esfera nacional. Eu me lembro ainda, eu morava nessa época no Rio de Janeiro, e era o estádio do Vasco tomado de pessoas. Eu falei, eu preciso só de uma vaga para passar, né? Eu queria passar. E foi, de fato, o que aconteceu. Então, foi o grande desafio primeiro meu, foi o concurso. E, nesse concurso, os requisitos estabelecidos, os parâmetros eram semelhantes para homens e mulheres. Então, o que a Força Aérea deseja de um médico? Que ele tenha tais e tais habilidades, tais e tais capacidades. Então, foi um concurso com igualdade de oportunidades. Equidade nada, né? Equidade foi vindo no decorrer desse caminho, né? Porque a natureza ela não dá saltos. É um sistema, né? Isso. As instituições que são seculares, como Forças Armadas, igreja, que tem uma cultura interna forte, Sim. É um elefante para dar um passo, né? Exatamente. E tem que ter paciência, às vezes. Tem que ter paciência. Tem que ter, sobretudo, coragem, humildade. A gente precisa de contar com assessoria, com outras pessoas. Estratégia também é uma palavra interessante, né? Objetivo, foco. A estratégia, o que eu acredito que faça muito parte da estratégia é a capacitação continuada, porque a gente não pode parar. A gente tem que sempre buscar adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, e que isso se transforme em atitude. A gente aprende isso na escola, né? A gente tem que transformar aquilo que a gente aprende em atitude, ou seja, ter iniciativa, saber comunicar os resultados, apresentar resultados. Então, a confiança, ela vai chegando, ela vai sendo conquistada ao longo do tempo. Comigo foi isso que aconteceu. Eu sou médica, né? E o médico, por si só, ele já traz consigo uma autoridade na palavra. Isso já é decorrente até da profissão Há uma inicial. facilidade, né? Há uma facilidade. Né? E aí esse caminho foi se descortinando para mim, as oportunidades foram surgindo, todas elas eu aproveitei. Todas elas eu não tive medo. Eu sabia que a capacitação e os objetivos eles iam sendo galgados aos poucos e que eu teria muito apoio, muita ajuda, como de fato tive. Durante todo, eu não cheguei aqui sozinha. Então, comigo vieram inúmeras pessoas, mais jovens, mais modernas, mais antigos, homens e mulheres que estiveram ao meu lado e continuam ao meu lado até hoje. Ser pioneiro não é fácil, né? Ser pioneiro não é fácil. Não é fácil. Então, eu vou te contar uma coisa. Sim, à vontade. Quando eu entrei na Força Aérea, nossa turma era de médicos, eram em torno de 20 mulheres e 20 homens. Bastante equilibrado. Mas a primeira unidade onde eu servia foi no 1º do 10º Grupo de Aviação, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei, eu era a única mulher na base aérea. Só tinha eu na base aérea. Banheiro não tinha, né? Não tinha banheiro, não tinha banheiro. E eu fui a primeira mulher aeronavegante no Brasil, ou seja, com função a bordo. Um esquadrão de caça, de reconhecimento tático. Foi uma quebra de paradigma também. Isso foi quando? 1991. 91, tem tempo. Eu tenho 34 anos de serviço. Então, já é bastante estrada e já vivi bastante coisa na Força Aérea, na vida toda, né? E foi bastante interessante, porque eu fui muito bem acolhida. Eu acho que o fato de... Aqui a predominância são civis, são militares, mas existem alguns civis, né? Eu acredito, assim, que a carreira militar é uma carreira muito bem estruturada, desde o início. Então, tanto a progressão nessa carreira, ela é baseada, claro que na antiguidade, no decorrer do tempo, mas também no mérito. O mérito ele vem com a apresentação dos resultados.
com a entrega de resultados. E também existem valores que são muito sólidos na carreira militar. E isso, eu sinto que comigo favoreceu o meu acolhimento. Então, eu fui, por exemplo, trabalhar no esquadrão de homens, só tinham homens. Eu era a única mulher. Mas valores como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe, isso favorece. Na Força Aérea, faz parte da nossa identidade. Esses valores não são simplesmente palavras retóricas, nada. São crenças, são como uma bússola que norteia o pensamento e a ação dos outros militares. Então, o profissionalismo, o trabalho em equipe, o comprometimento, a honestidade, a integridade, além, óbvio, da hierarquia e disciplina. Então, assim, até o nosso arcabouço legal, o sistema nos protege, porque isso é importante. E aí, com a vinda de outras mulheres, vai sendo criada uma rede de apoio, outras mulheres vão chegando, e eu acho que, hoje em dia, a gente já está mais do que consolidado o nosso papel. E nós fazemos parte, e aí sim, em condições de equidade, e totalmente inseridas. A gente faz parte, e a gente é essencial para o cumprimento da missão institucional. Eu vou trazer para a conversa agora, depois eu volto para a senhora. A capitão de Mar e Guerra, a Maria Eliane, porque é importante a gente falar da vida da gente, de quando começou, porque todos nós temos nossos valores, nossas histórias, que são importantes, e você falou de representatividade, você está representando bem aqui as Forças Armadas, o Exército, senão você não estaria aqui, não. Tá? Está bem, e está bem representada. Comandante, como é que foi a história da senhora que levou a ingressar nas Forças Armadas? Pressão. Pressão de quem? Do dinheiro, da família? Do meu pai. Era militar, não? Não, a minha história é muito assim, é interessante, é atípica, mas assim, eu tive... A cidade da senhora é no sertão, né? Isso. Eu sou sertão, natural da cidade de Salgueiro, Salgueiro Pernambuco. é longe, hein, gente? É longe, Recife. No sertão pernambucano. Recife fica a cerca de 540 quilômetros, né, de Salgueiro. Em Salgueiro, concluindo o primeiro grau, que para que você se prepare para fazer uma universidade, se essa for sua aspiração, você tem que ir para a capital. Então, teria que ir para Recife para estudar. Eu tive a oportunidade de ter uma família que pôde bancar os filhos estudando na capital, e assim foi feito, né? Depois eu conto algumas dificuldades, mas a pressão foi, quando eu me formei em serviço social, a minha família toda de Salgueiro foi para Recife, para a formatura, e, ao final, em uma feijoada de família, meu pai falou, amanhã, isso era um domingo, amanhã, segunda, você volta comigo para Salgueiro. Essa foi a minha maior pressão. Eu não queria mais voltar para Salgueiro. Sair da capital, voltar para o sertão, como assim, né? Não, e assim, a nossa vida vai se construindo com o nosso conhecimento. Então, para mim, a minha vida já era em Recife, meus amigos, a possibilidade de trabalho. Se eu quisesse pensar no mestrado, era Recife, não era Salgueiro, né? Não tinha qualquer condições. E aí ele me colocou contra a parede, meu pai. Volta comigo ou fica aqui por sua conta. Eu fiquei por minha conta, então eu tinha que arrumar um emprego. Obviamente que não foi assim de tudo, né? Eu morava com meu irmão, então eu tinha teto. Não, tinha uma rede de apoio. Tinha uma rede de apoio, mas financeiramente eu precisava ainda do apoio do meu pai. Então, perdi, e aí eu tinha que buscar alguma coisa. Então, virei concurseira. E me apareceram 2 possibilidades de concursos para o serviço social. Então, eu prestei concurso para a Marinha e prestei concurso para a Força Aérea. Fui aprovada em ambos os processos seletivos e tinha que fazer uma escolha. Ficar em Recife, na Força Aérea, porque a vaga seria para lá, ou fazer o concurso, ou assumir o concurso da Marinha, sem saber, ao final da formatura, para onde servir. Tomei uma decisão bem de forma muito categórica, FAB era temporário. Eu precisava de estabilidade, então a Marinha foi a minha, digamos assim, a opção concreta para que resolvesse os meus problemas. A questão é que eu não sabia nadar. Só isso, né? Só isso. Não sabia nadar. E não podia investir numa natação sem saber como é que ia ser o processo seletivo, porque o processo seletivo, da minha época, ele durava cerca de 10 meses.
Da inscrição, a prova de conhecimentos profissionais, redação, depois o teste físico, teste médico. Meu Deus, eu morri de ansiedade nesse trem. Morria. Isso, depois a prova oral, depois a apresentação de documentos, entrevista, para sair o resultado final do processo. Mas eu não sabia nadar. Então, vou fazer a prova de conhecimentos profissionais, redação. Se eu for aprovada, eu me preparo para a prova de natação. Fui aprovada. Fiquei com cerca de 45 dias para aprender a nadar. Aprendi. Né? Então, a pressão faz com que você mude para conseguir aquilo que você quer. E aí, você que tem que dizer qual é a tua capacidade. Né? Até onde você consegue ir. Ninguém pode falar isso por você. E fiz todo o processo. Passei na prova. Fui chamada para a segunda etapa, que é o exame físico. Fui reprovada. No peso, eu estava abaixo do peso. Eu tinha, à época, 49 quilos. A tabela existente, à época, para a minha altura, eu tinha que estar com 55 quilos. O médico da junta me chamou no Hospital Naval de Recife e falou: você tem 15 dias para engordar 6 quilos e aí eu te libero para fazer a prova física. Eu engordei 7 quilos. Então, a Marinha, ela tem um valor muito especial para mim, porque ela foi muito procurada, eu briguei muito por essa vaga. E aí, assim, deu tudo certo, não me arrependo e faria tudo de novo. Mas quando você chegou, já tinha mulheres da Marinha, né? Que a Marinha foi pioneira. Foi pioneira, né? Sim. Foi quando que começou as mulheres na Marinha? 1980 foi permitida as oportunidades para mulheres ingressarem, oficiais e praças, e a primeira turma de praças e oficiais é de 1981. Eu tenho uma particularidade, que é a minha turma, que é de 1997, que foi a última turma que entrava pelo quadro auxiliar feminino de oficiais. Na minha turma, quando eu cursei no centro de instrução, eram 27 mulheres. Nós não eram turmas mistas. Então, a minha foi a última turma a formar no quadro auxiliar feminino de oficiais. Em dezembro de 97, após a nossa formatura, esse quadro ele foi extinto e nós migramos para o quadro técnico, que abre mais janelas, abre mais possibilidades de ascensão profissional. Mas nós já estávamos aí, as nossas pioneiras que permitiram todo esse processo. Então, quando eu cheguei na Força, nós já tínhamos as pioneiras há quase 2 décadas, há 16 anos já, labutando e abrindo aí as possibilidades para que a gente tivesse, digamos assim, uma vida um pouco mais natural. Né? A nossa chegada às organizações militares já não assustavam, né, as tripulações, a gente já fazia parte do processo. Você contou a história de como entrar, os desafios que você teve e a coragem, né, e a força que você demonstrou para poder agarrar essa sua vaga. E depois de vestir a farda da Marinha, como foi lá dentro? Assim, você se lembra assim, dos principais dificuldades, aquilo que lhe marcou, aquela dificuldade, assim, cara, né, não era para eu estar aqui? Olha, a minha maior dificuldade foi a primeira organização militar, mas não por preconceitos por ser mulher. Era a questão da distância. Apesar de eu ter tomado essa decisão de entrar para a Marinha, sabendo que após o curso de formação a gente pode ir para qualquer lugar do território nacional, mas a gente acha que vai ser ali pertinho de casa, né? Ali no Nordeste, pelo menos, né? Então, e nas opções que eu coloquei à época, acho que o Rio Grande do Sul foi uma das minhas últimas opções. E eu fui exatamente lotada no comando do 5º Distrito Naval, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Completamente longe do Nordeste? De tudo. Frio? Frio. Olha, eu fui conhecer o frio no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Então, Rio Grande me assustou pelas questões de clima. Né? O nordestino não está acostumado com frio. O nosso frio é uma jaqueta jeans. Né? Se tem algum nordestino aqui, é jaqueta jeans. Né? Então, uma bota, talvez ali meio cano. Né? Mas, assim, o inverno do Rio Grande do Sul, ele assim, não existe. Não existe.
E isso me assustou. Isso me assustou. Eu pensei em pedir baixa. Pensei em pedir baixa. Mas aí você olha para trás, todo o esforço que você fez para conseguir estar onde você estava, concorrendo a 2 vagas em território nacional. Então, fala, não vai ser o inverno que vai me assustar. E aí você se adequa, né? A cultura também me assustou, mas você também se adequa, porque a Marinha, as Forças Armadas, elas fazem isso, né? Elas nos integram de maneira muito natural na sociedade que você vai servir. E as pessoas respeitam muito as Forças Armadas, pelo menos nas localidades menores, nas cidades menores. Eles nos respeitam, a sociedade nos respeita, tem um carinho muito grande pelo militar. E pela militar, isso é muito mais diferenciado, né? Agora, em termos de carreira, eu, em março deste ano, completei 27 anos de serviço efetivo. Eu só tive um episódio de carreira. Temos os nossos aborrecimentos, naturalmente, isso faz parte, né? Mas sofri, sim, um assédio, eu diria que por discriminação, mas foi algo muito passageiro, que não me trouxe sequelas, porque você tem que buscar meios para não fraquejar e fazer com que aquilo não lhe derrube. E o motivo, e eu tinha os meus colegas, homens e mulheres, que davam suporte muito forte para que você pudesse, digamos assim, gerenciar aquele caos, e foi por pouco tempo, né? Isso facilita também essas questões. Mas a questão de ser mulher e nordestina foi, no meu juízo de valor, os motivos que levaram àquela perseguição, porque não existia um outro motivo para aquilo. Então, a questão do nordestino, do sotaque ser mulher, isso fez com que aquela pessoa, que era o meu chefe, transformasse, por um tempo curto, a minha vida de maneira muito ruim. Muito ruim. Mas a gente tem uma instituição que quem faz ela somos nós. E ele era apenas um nesse processo. Eu tinha vários outros que faziam com que o processo fosse diferenciado. Então, isso faz com que a gente consiga mudar o rumo e o prumo dessa discriminação. Comigo deu certo, né? E creio que deu certo porque, principalmente para os mais modernos aqui, especialmente os recém-ingressos nas forças, né, conheçam a instituição. Não existe outra forma de vocês serem blindadas contra atos ilegais sem conhecer a instituição. Conheçam a instituição, conheçam as regras, conheçam as normas, saibam dos seus deveres, conheçam os seus direitos. Isso faz uma diferença muito grande para a tomada de decisões. E aí a gente consegue ficar, digamos assim, mais forte para falar, isso eu não aceito. E aí não é quebrar a disciplina, não é quebrar a hierarquia, é mostrar que a instituição existe e que tudo está escrito. E que o que não está escrito precisa ser reescrito ou precisa ser escrito de maneira diferenciada. Mas é isso. Eu fico muito emocionado e agradecido pelo seu depoimento. Muito forte. E que vai, inclusive, dar força para quem está começando agora. É um depoimento de confiança na instituição. Né? E tem uma frase que diz que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Né? Eu acho que isso lhe cabe bem. Deixa eu chamar para a conversa Luana, que está aqui quietinha no meu canto. Luana, e você? Como é que entrou no Exército? Hein? Me conta a sua história. Bem, em primeiro lugar, antes de ser do Exército, eu tive a honra também de fazer parte da FAB. Essa jogada tá difícil. É FAB, Exército. Justamente. Eu acho que a FAB é uma fábrica para o Exército, ou vice-versa, não sei. Então, meu primeiro contato com o militarismo foi na FAB. Digamos que de uma forma não pretensiosa, não era um sonho estar ali, era uma necessidade.
Eu havia me formado em 2011 como assistente social na UFRJ e sempre tinha como foco passar em concurso a nível federal. Esse era o meu objetivo central. Então, estava naquela pegada de concurseiro, todos os domingos, praticamente fazendo prova, muitos estudos, muitos papiros. E, dentro dessa jornada de concursos, tinha a inscrição para o quadro QCOA. Eu nem QCO da FAB, né? Não seria o QCO. Ele ainda era temporário. Ah, sim. Não era de carreira à época, até porque não tinha concurso de carreira na época, que foi o ano de 2012. Eu fiz o concurso, na verdade, em 2011, para ingressar em 2012. E era um concurso como se fosse de carreira. Era todo esse processo, inclusive, de 10 meses, perto de 10 meses. Porque se eu fiz a prova no mês de agosto? Sim, agosto de 2011, eu ingressei, na verdade, incorporei em maio de 2012. Então, foi um processo lento, era a nível nacional, que era a etapa de prova, teste físico, exame de saúde lá no HFA. Enfim, eram muitos processos ali, teste psicotécnico, enfim. E ainda era majorada, ainda tinha essa questão. Era majorada, eram 36 vagas para serviço social ao todo, sendo 14 para o Rio de Janeiro. Obviamente, como uma boa carioca, queria permanecer no Rio de Janeiro. E daí, como majorada, tinham 36 na minha frente, que passaram. Então, eu estava lá no, nem sei dizer, 60 e alguma coisa. E, enfim, deixei para lá. Só que aí, no decorrer do processo, as pessoas vão desistindo, né? Porque N motivos e também por ser temporário. E acabou que, mais uma vez, cantaram meu nome. No dia da inscrição, foi visto que duas candidatas que passaram não se apresentaram no CAA, lá em BH. E aí, no final do dia, daquele dia de inscrição, recebi a ligação. Olha, você é a próxima, tem interesse? Claro que eu tenho interesse. É claro, concurso, eu não vou jogar fora essa oportunidade. Tá, tudo bem, mas a vaga que temos é para Pirassununga. Eu, o quê? Pirassununga? Nunca ouvi falar, mas tudo bem, estou dentro. Vamos embora. Então, tá tudo bem, você tem um prazo de 36 horas para se apresentar. E tinha que se apresentar já com enxoval. Ainda tinha isso. O pessoal que já sabia de todo o processo, que já estava dentro das vagas, já tinha se preparado, ou seja, já foi sabendo todas as canções militares, já foi bisurado, né? Bisurado. E eu cheguei lá, nossa, meu Deus do céu. Enfim, nem quero recordar muito da forma que eu cheguei. Mas cheguei e eu me lembro como o dia de hoje. Foi um dia muito feliz chegar ali no CAA, subir aquela ladeira lá com a mala sozinha, sem ajuda Salvador, né? Salvador? Não, nesse caso foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E foi uma experiência muito gostosa, eu estava curtindo, enfim. Mas no treinamento, né, que são de 4 meses, no treinamento é que você vê, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estudei para isso, eu sou assistente social e a primeira vez que eu tive, inclusive, contato com armamento foi péssimo. Eu chorei muito, muito. Porque eu falei, gente, eu sou assistente social, eu não quero matar ninguém, eu não quero atingir ninguém, eu só quero ser assistente social. Porque havia em mim uma ideia de que eu seria assistente social da Força Aérea Brasileira, que eu iria só ali fazer aquele curso de formação para ter uma ideia de como que é ser militar, mas eu seria apenas assistente social dali da Força, sentadinha no ar-condicionado, fazendo meu atendimento. E aí, o curso de formação me mostrou tantas coisas que, realmente, eu ligava para minha mãe, no caso, chorando. Meu Deus, eu não quero isso aqui. E daí a minha mãe falou, olha, se você quiser, tudo bem, eu vou aí te buscar. Aí eu, porra, não, né? Não. Não é isso, estou chorando, mas não estou, né? Não. Vamos lá, vamos secar as lágrimas, está tudo certo. Vou respirar fundo e vamos embora. E foi muito interessante que aí alguns amigos acabam se aproximando e dando aquela força. No final das contas, teve a formatura, etc. Fui realmente designada para Pirassununga, uma cidade que eu não conhecia, uma cidade que, à época, era 100 mil habitantes. Nunca saí do Rio de Janeiro.
Foi uma novidade para mim, uma nova cidade, com novos costumes, interior de São Paulo, diferente de costume de cidade grande. Tive as minhas dificuldades para me adaptar àquela situação, porém, assim, bem no finalzinho da jornada que você fala, poxa, bem que aqui é legal. Mas, enfim, segui com o meu objetivo, né, porque a questão do temporário é que, pelo menos na minha ideia, né, eu me sentia, eu estava militar, mas não me sentia, eu sou militar. Tinha uma pressão do tempo, né? Tinha pressão do tempo e eu pensava, eu estou militar, não sou militar. E, para mim, não me trazia muitos incômodos, né? Não me senti pertencente à força, né? Esse era o meu sentimento, deixo bem claro. Uma sensação de não pertencimento. De não pertencimento por conta da situação de temporário. Porque eu pensava, nossa, eu estou aqui temporariamente, depois tudo isso vai passar, a força vai estar com outro quadro de temporários e eu passei. Mas, no decorrer do tempo, deu para executar trabalhos bacanas naquele lugar, na Academia da Força Aérea. Tive boas experiências ali, mas aproveitei bastante, por ser interior de São Paulo, outros costumes, aproveitei para estudar. Então, o estudo era a minha rotina, né? Estudar até passar. Só que, mais uma vez, sem foco, a minha ideia era essa, sempre foi passar em concurso a nível federal. Então, foi acontecendo aí uma sequência de provas, até que caiu aí a prova, o concurso QCO. E levei como mais um concurso. Não era o meu sonho, é isso aqui, é tudo ou racha, não. Eu levei como mais um, mas sempre levando com muita seriedade os estudos, até porque o concurso do QCO ele exige algumas outras níveis de conhecimentos que não eram muito afetos às outras provas de concursos, como, por exemplo, geografia, história, língua estrangeira, além do português e conhecimento específico. Então, me demandou um pouco de estudo de outras coisas que eu estudei lá no vestibular, lá em 2005. Então, em 2015, há 10 anos, eu tinha que retomar os estudos de História e Geografia e não estava tão confiante de que iria passar, mas levei como um desafio. E aconteceu, graças a Deus, eu passar, só que eu não estudei muito. Mais uma vez, né, no meu lado cético, eu falei, vou fazer a prova, mas nem sei em que buraco eu estou me metendo. E, mais uma vez, eu descobri que ali, aquela primeira turma de 2016, o concurso foi em 2015, em 2016 foi a primeira turma o primeiro concurso que foi aberto para a área do serviço social, que foi as chamadas novas áreas, que foram serviço social, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e fonoaudiologia. Foram 5 áreas novas. E eu não tinha, então, desses oficiais que entraram nessa turma, não tínhamos, então, referência anterior dos mais antigos dentro da área. Então, a expertise, na verdade, a gente ainda, até hoje, está pegando no caminho. Então, faço parte da primeira turma de assistente social da Força Terrestre, com muito orgulho, mas muitos desafios também. Isso demanda de nós muita cobrança. É um orgulho estar aqui, mas não é fácil estar aqui. Não é fácil no sentido de ser primeiro, de não ter referências anteriores, de ter que... a questão da modernidade também conta bastante. A força, o Exército, ele prestigia muito a questão do conhecimento institucional. Então, para nós, de primeira turma, da primeira embarcação, a gente tem um grande desafio ainda pela frente, que eu estou super disposta, inclusive, a aceitar esse desafio, porque eu gosto de desafios. E, particularmente, para mim, tem sido uma realização pessoal e profissional muito proveitosa, muito gostosa de se viver. Tenho muito orgulho, não faria tudo de novo, mesmo sem saber antes em que buraco eu estava me metendo, em que lugar é esse que eu estou ocupando, mas é uma honra Luana, demais. Deixa eu perguntar para você. Você entrou em 2011 na Força Aérea, né? Sim. 2011. Correto. Há uma diferença de quase 20 anos para quando a brigadeiro entrou, 90, e ela 97.
Você percebe alguma diferença em termos culturais, de recepção da mulher dentro dessas forças? Eu sei que cada uma tem uma cultura diferente, e tal, mas você percebe alguma evolução? A nível de Força Aérea, como eu era considerada também do quadro da saúde, para onde eu fui, embora fosse uma academia da Força Aérea, que majoritariamente eram homens, né, composto por homens, mas tinha o pessoal do magistério, que também tem, por sua maioria, mulheres. Então, a OM, onde eu estava, tinha um certo, não uma questão de equilíbrio, não é bem a palavra equilíbrio, mas tinha uma certa representatividade feminina naquela OM. Então, a aceitação não foi, eu não senti resistência. Não senti resistência porque já havia um preparo por conta daquelas mulheres que já ocupavam aquele espaço, como, por exemplo, as da área do magistério, muitas médicas haviam ali também, enfermeira, técnico de enfermagem, enfim, psicólogas, nutricionista, que era da própria fazenda. Então, na recepção, eu não senti essa resistência. O choque, né? Uma resistência. Isso. No Exército, sim. No Exército, eu vejo que somos bem menores dentro do universo em que eu circulo. Ainda me sinto minoritária. Engraçado que o Exército é 1992, a primeira turma, né? 1992, justamente por isso. Justamente por isso. Justamente por esse motivo, somos poucas ainda com bastantes entraves, mas somos poucas. Brigadeiro, eu vou fazer uma pergunta, inclusive pegando carona na fala e na palestra da Nívia, né, Nívia? Que foi uma brilhante palestra, estava quietinho ali, só ouvindo você, tá? Ela trouxe algumas nuvens de palavras, de perguntas que ela fez a diversos militares do Exército, da Aeronáutica, mulheres, né, sobre algumas questões relativas à participação da mulher nas suas armadas. E ela me trouxe, né, duas: desejo de ser valorizada e o desejo de ser reconhecida. É isso? As principais. Pergunto para a senhora, o que é ser valorizada dentro da Força Aérea? A senhora falando como mulher. O que é ser valorizada? Desejo de ser valorizada. Eu penso que a primeira pessoa que eu desejo que me valorize sou eu mesma. Eu não consigo imaginar, enxergar esse olhar de outras pessoas se eu mesma não me julgar uma pessoa capaz, produtiva, positiva, com atributos, né, que merecem ser assim, servir até como inspiração. Então, assim, o desejo, eu acho, de ser valorizado, ele, para mim, nunca foi um motivo de um pensamento, não. Eu procurei fazer tudo com muito cuidado, da melhor forma que eu podia fazer com as ferramentas que eu tinha à época. Procurei me capacitar. E a valorização por outras pessoas, isso veio no decorrer. Foi consequência. Mas não partiu assim, não foi um objetivo de vida. Meu objetivo foi outro, foi trabalhar bem, ser feliz. E isso tudo assim já me traz muita autoestima. Minha autoestima é boa. Sim, eu percebo que a senhora tem a estima bem elevada, né? Mas isso é bom, é ótimo. Tem que ser. E aí dificilmente vem uma pessoa que vai te derrubar, né? Como tentou acontecer, porque a gente se constrói também com valores sólidos. Eu acho que é por aí. E qual era o outro? A outra é reconhecimento, né? Reconhecimento. Ser reconhecida. Eu acho que isso vai muito do mérito. O reconhecimento também externo, ele vem de acordo com a entrega do trabalho. Isso também vem de forma natural. E eu acredito que eu vejo, né, isso eu sei, que nós, na carreira militar, a gente valoriza muito o mérito, a meritocracia. E as nossas promoções, a maior prova disso são as nossas promoções. Então, tem a antiguidade, tem o tempo de serviço, mas tem o mérito, tem o desempenho. Né? E por meio desse mérito, as promoções elas podem ocorrer ou somente por antiguidade ou por mérito. E ao generalato já é diferente.
Então, ela vem de forma sucessiva, gradual. É importante ressaltar que, da mesma forma para homens e mulheres, isso é muito interessante, assim como também o salário. A gente sabe que isso não acontece em muitas outras profissões, em outros países também não, mas nas Forças Armadas, sim. E ao generalato, não. Ao generalato já é uma escolha. E essa escolha, ela tem a ver, e também eu acredito que seja um grande exemplo, do reconhecimento do trabalho prestado. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Tá bom, eu vou ler isso aqui, daqui a pouco eu vejo. Eu vou fazer uma pergunta como jornalista para a senhora, deixar a senhora uma saia justa. Tá? Ah, Jesus. Aqui na Justiça Militar da União, no primeiro grau, se passa por concurso público e nós temos uma representatividade de mulheres bem maior do que aqui no STM. E exatamente, a primeira instância tem diversas mulheres. Tem quantas? 10 mulheres. Na primeira instância? De 39 temos 10. Excelente. Agora, aqui na Superior Tribunal Militar, nós temos 15 ministros e uma mulher. E há uma reclamação da ministra, justamente, de que quando há uma escolha, não por concurso, mas uma escolha, né, política, as mulheres são preteridas. E ela seria um exemplo disso. Ela não. O STM e os tribunais, os demais tribunais também têm a mesma configuração. Eu pergunto para a senhora, nas suas armadas, principalmente para chegar ao oficialato ou então em postos mais elevados, de oficial superior, também há esse tipo de quesito? Ao generalato é a escolha, Uhum. mas com base também no mérito, com base no conceito, que precisa ser um conceito muito bom ao longo dos anos. Não pode ter um fator demeritório. A pergunta é bem mais clara. A senhora vê discriminação para a escolha de mulher para sair oficial general, ou outros cargos de maior importância? Essa seria a minha questão. Sim. Vamos falar de representatividade? Eu gostei muito do que a Luana falou, porque ela disse que no Exército ela ainda sentiu um pouco mais de resistência. Na verdade, o Exército foi a última força a incorporar as mulheres nos seus quadros. E essas mulheres ainda não alcançaram o generalato, o que vai acontecer em breve. A Marinha foi a primeira, foram 2 almirantes, a almirante Dalva, também médica, e a Luciana Marrone, uma engenheira, que já estão na reserva, e depois a Força Aérea. Foram 32 anos de serviço. Assim como para mim, como para qualquer homem. Então, a escolha ela depende também desse desdobrar do tempo, da carreira. Em funções de liderança, de alta representatividade, no efetivo total, a Força Aérea, 20% do seu efetivo é composto de mulheres. O Exército é o que tem menos mulheres. É o que tem menos mulheres, porém tem muitas em cargo de direção. Eu até tenho um slide que apresenta os números, a gente pode procurar e eu posso apresentar aqui, depois tem os números exatos do efetivo, do percentual feminino e do quantitativo de mulheres em função de liderança. A Marinha vem em segundo lugar e a Aeronáutica é a que tem mais mulheres. As mulheres elas foram bem-vindas, foram ocupando espaços, elas já estão presentes nas escolas de formação. Então, em todos os escalões, em todas as profissões, em todas as áreas. Aqui. Os números. Então, eu acho bastante interessante esse slide, porque são, na Marinha do Brasil, 8.169 mulheres, isso representa 11,7%, e 18 mulheres, aquele martelo ali, são os cargos de liderança. E a representatividade feminina é muito, muito importante, mulheres em cargos de liderança, porque são as lideranças que garantem o comprometimento da organização com aqueles objetivos traçados, planejados. Então, é a liderança que traça as normas, os regulamentos, que estabelece os requisitos, que garante o orçamento, que monitora os resultados. Então, é importante essa rede de apoio ser formada e é top-down. Precisa ter o direcionamento correto. Já na Marinha, aliás, no Exército, são 13.000 mulheres, 13.393. Isso representa 6,36%. E já há 24 mulheres em cargos de chefia. São mais organizações, né? Mulheres capitão, majores, dos postos de capitão, de major.
E na Força Aérea somos 14 mil, quase 15 mil mulheres, isso representa 21% da nossa instituição, e 20 mulheres em cargos de comando, direção e chefia, e eu sou uma delas. É isso. Obrigado pelos números. Importante para a gente saber, né? Pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas para as 3, tá? A gente vai ter um pequeno momento aqui de 10, 15 minutos para a gente fazer perguntas. Eu acho que não tem censura, não, viu? Sabe que eu não censuro, não. Já chegou uma aqui meio pesada. Comandante, agora eu vou trazer a senhora para a palestra de novo. A senhora está no cantinho aí, mas a sertaneja fala forte. Essa pesquisa que a Tenente Nívia fez, ela não pegou o pessoal da Marinha, né? Ela falou que não pegou. A senhora acha que também há essa ideia de falta de reconhecimento, falta de valorização dentro da força? Estou falando para as mulheres. O que existe é assim, a instituição ela é machista, porque existe um quantitativo muito grande de homens que ainda pensam diferente em relação à presença feminina na força. Essa é uma realidade. Agora, isso não significa ser um óbice impeditivo das relações acontecerem. E aqui a gente pode... Está aqui uma colega minha, a gente conversa muito, nós trabalhamos juntas. A questão que a Brigadeiro falou do reconhecimento é muito também da gente, ou seja, a gente fazer aquilo que precisa ser feito, mas porque a gente quer fazer, porque sabemos fazer, fomos, digamos assim, participamos de um processo seletivo, no meu caso, para ser assistente social da Força, sou militar, mas a minha formação técnica de assessoria é na área do serviço social, então eu preciso dar o meu melhor, eu preciso assessorar aos meus chefes da melhor maneira possível, e isso ele é um processo que é gradativo. Agora, não podemos ficar em função disso, buscar esse reconhecimento. Ele acontece de maneira muito natural. Agora, esse processo de ingresso das mulheres na força, a gente pode aqui pontuar várias situações ainda desse preconceito existente, né? Não tem o preconceito assim, que não impede a presença. Mas a gente, em um almoço lá no restaurante do Ministério da Defesa, né, foi no dia que as 120 soldados fuzileiras navais se apresentaram lá no CIAMPA, né, no Centro de Instrução. Gente, que felicidade ver essas militares se apresentando, aqueles depoimentos emocionantes, aquelas famílias mostrando, nossa, que orgulho da minha filha, da minha neta, da minha sobrinha fazer parte de uma instituição que é secular, né? A gente tem uma história muito grande. E romper essa cultura não é fácil, né? O que são 44 anos? Em 216 anos, 1808, 2024, 2015, 216 anos, né? O que são 4 décadas em 2 séculos? É nada. Mas o processo já iniciou. E é um caminho sem volta. Isso, né, Brigadeiro? Caminho sem volta. A senhora está aí 3 estrelas, não é? Então, é um caminho que a roda ela está girando para frente. Às vezes temos uns recursos, mas estamos avançando. Esses dados que a senhora apresentou, eu cheguei a pegar pelo Ministério da Defesa, os dados do Ministério da Defesa, a gente usou fontes distintas, mas eu peguei apenas da curva da Marinha. A nossa curva ela é crescente, é pequena. De número de mulheres entrando, eu peguei 2015 até abril de 2024. A nossa curva de ingresso feminino de mulheres na Força, na Marinha, ela está crescendo. Só tivemos um ano que teve um decréscimo, mas não pesquisei o motivo. Mas a instituição ela precisa ser rompida. Alguns paradigmas precisam ser quebrados, mas não podemos ter pressa. Um processo muito lento. Mas, voltando para os soldados, aí a gente super feliz lá no rancho do Ministério da Defesa, até emocionadas, porque, nossa, porque a gente pegou a primeira turma, 81, e rompemos o ciclo de todas as formas de oportunidades iguais com vocês, soldados. Não temos mais porta de oportunidade. Todas elas já foram abertas e já foram ocupadas pelas mulheres. Todas, sem exceção.
E aí um colega nosso, estou falando de um militar jovem, estou falando de um militar, aquele militar lá do século passado, não, um militar que veste o cinza junto com a gente, que vibra com a instituição, e fez um comentário assim, sem qualquer sentido, né? Mas elas querem ser... se elas querem ser iguais, quem quer ser igual? Nós não somos iguais, nós somos diferentes, né? Temos corpos diferentes, hormônios diferentes. O que a gente quer é oportunidades iguais. E a instituição, ao permitir essas oportunidades, precisa, sim, dar meios para que essas oportunidades elas possam ser cumpridas. Então, é muito diferente. E aí ele veio com a questão, não foi, Jaque? Questão do cabelo, por que elas não rasparam o cabelo? Raspa cabelo para quê? E de mulher também. Não, nem de homem mais. Né? Aqui nós temos uma norma, né, comandante? Temos uma norma de apresentação pessoal da Marinha, não tem mais cabelo raspado, nem pode. É contravenção disciplinar. Então, por que eu vou raspar o cabelo da soldado? Entendeu? E estou falando 44 anos depois que possibilitou a entrada da mulher na força. Então, essa cultura ela precisa ser rompida, mas não podemos ter pressa. É um reflexo da sociedade. Sim, sim. Nós somos o reflexo, né? A sociedade está aí, todos os problemas, as mazelas, o machismo que existe. Eu tenho machismo na minha família. Né? Meu pai mesmo, voltando para a minha origem, somos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Como eu falei, para fazer uma faculdade tinha que estudar em Recife. Os meus primeiros 3 irmãos são os mais velhos. Seguido da minha irmã, os 3 foram estudar em Recife. Quando chegou a vez da minha irmã, eu era a que se seguia, meu pai disse que ela não ia. E quem comprou a briga foi minha mãe. Se minhas filhas não puderem ter as mesmas oportunidades, voltam os 3 para Salgueiro. Mas ela tinha poder de voz, porque ela também contribuía com a renda familiar. Não sei se esse foi um fator, digamos assim, que contribuiu para que a decisão dela fosse acatada. Mas nos nossos lares, nós temos a cultura de preconceitos. E a instituição é o reflexo da sociedade. Então, mas quem faz a instituição somos nós. Então, os líderes, que estamos aqui, quem é encarregado de seção, encarregado de divisão, chefe de departamento, quem é gestor, vamos exercer a liderança enquanto instituição, vamos mudar esse pensamento, porque esse caminho já é sem volta. Eu não consigo conceber mais a interrupção do acesso da mulher nas Forças Armadas. Não tem mais como, né? É um caminho sem volta. Então, vamos fazer com que... vamos buscar promover informações para dentro dos quartéis. Né? O que estava conversando com o comandante aqui, né? Precisamos preparar as unidades militares que vão receber as mulheres, porque é tudo novo. O que é novo assusta. Então, a gente precisa provocar esse processo, mas não podemos ter pressa, porque as coisas, as mudanças, elas são lentas, não podem ser abruptas. Mas essa questão de fazer com que sejamos reconhecidas pela instituição é um processo muito natural. Eu não vejo como sendo diferente disso. Pegando um gancho que a senhora está falando dessa entrada e dessa última porta aberta pelas marinheiras, né? Ou melhor, pelas soldados, altos navais, recentemente, agora nós temos o alistamento voluntário das mulheres. Luana, você acha que isso é o último bastião no Exército? Porque agora soldado pode ser mulher. Você acha que é uma estratégia interessante do Ministério da Defesa em abrir mais essa porta, pelo menos de forma temporária? Bem, dentro da força há uma divisão de opinião a respeito do assunto, porém é inevitável. Independente do pensamento, se é contra, se é a favor, é inevitável que recebamos, então, as próximas soldados. Fato é que temos que nos preparar, com ou sem resistência, temos que realmente ter lugar digno para os soldados, mas o que se é levantado é o seguinte: se os nossos próprios soldados não têm alojamentos suficientes
e de forma assim mínima, com os mínimos, os básicos ali garantidos, como abarcar dentro do universo que já tem aí as suas restrições, seja por recurso, seja por administração, como então abarcar esse novo segmento com diferentes modos, costumes, mas a força, independente do seu lado, contra, a favor, etc., isso não vem ao caso no momento. Fato é que a gente precisa se organizar, e estamos nos organizando, de acordo com o que venho acompanhando, organizando para recebê-las da melhor forma possível, né, com o mínimo necessário para que se haja ali a questão do respeito à mulher, também a questão do trato com as mulheres, como que vai se dar. Certamente a experiência com as cadetes, que é recente, né, de 2017, lá na SpaceX, 2018 na AMAN, pode ser um protótipo, inclusive, porque certamente a AMAN teve de se reorganizar estruturalmente para recebê-las, seja por alojamento, seja por banheiro, seja por novos espaços. Então, eu entendo que ali foi um protótipo, inclusive, para a gente já entender como que vai ser a recepção desse novo segmento. E outras situações também que a gente está se deparando, inclusive a questão de preparar o nosso efetivo para ter muito conhecimento, acesso ao conhecimento a respeito do que é o assédio. Temos essa preocupação também, principalmente nós da DAP, a gente está preparando materiais para que seja disponível, aí, principalmente para os comandantes, para os adjuntos de comando, que também é o nosso principal elo, o elemento de ligação, que serão os militares também que vão lidar com com a inserção desse novo segmento nas tropas. Então, a gente está muito preocupado, inclusive, de atrelar a estrutura da força, que não é uma estrutura feita para a mulher, essa que é a verdade, por mais que haja adaptações, como houve lá no CEAVEX, para as novas instrutoras, as futuras instrutoras em aviação, como houve na AMAN, como há no próprio curso, em alguns cursos de formação. Também temos que pensar na totalidade, né, em todas as OMs, todas as organizações militares que receberão, então, as soldados. Então, não somente pensando na questão da estrutura de preparo, mas também arrisco em dizer, de mentalidade. Mentalidade, principalmente nesse quesito aí sobre assédio, seja moral ou sexual. Ótimo. E estamos chegando ao fim já, nem parece, né? E vou fazer a última rodada de bate-papo com as senhoras, e depois vou abrir para o público fazer as suas perguntas, e você já pode fazer as perguntas e ir passando para nós aqui, viu, gente? Só pergunta pesada, viu? Estou avisando. Brigadeiro, a senhora, com a experiência de oficial general, assim, de mais de 30 anos de serviço, que horizontes a senhora enxerga para as mulheres dentro das Forças Armadas nos próximos anos, nas próximas décadas? Eu enxergo os melhores horizontes. Eu diria que um céu de brigadeiro, que é aquele céu sem nuvem. E quais os motivos? Os motivos são vários, inclusive alguns já foram falados aqui. As mulheres soldados fuzileiros navais, o alistamento no ano que vem das soldados como voluntários, isso representa um ganho social inestimável. A dificuldade de infraestrutura, isso é superável, facilmente superável. A educação, ela faz parte, tem que ter. Mas assim, vai abranger principalmente uma classe social de maior situação de vulnerabilidade, vai oferecer oportunidade de um emprego digno, de um salário razoável, de uma assistência de saúde odontológica, de moradia, de alimentação para mulheres, inclusive de comunidades. É só a gente pensar no Rio de Janeiro, que a gente tem um quantitativo grande de soldados. A maioria vem de onde? Das comunidades. E aí existem os projetos Soldado Cidadão. Então, esses rapazes, esses jovens rapazes, adquirem o quê? A possibilidade de ter uma profissão, por exemplo, no hospital onde eu trabalhava, como técnico de auxiliar odontológico. Muito interessante, teve um que passou em um concurso público
porque era reconhecido também pela Sociedade Brasileira de Odontologia, como técnico de enfermagem, e vários outros, como pedreiro, pintor. Quer dizer, são possibilidades, perspectivas de profissionalização até no mundo civil. E assim também será para as mulheres. Então, esse é um grande ganho. E por que eu enxergo essa perspectiva tão favorável? Porque eu vejo que todas as portas já foram abertas. As mulheres, elas estão nas escolas de formação. São as melhores alunas, inclusive na AMAN, Luana. Eu estive agora no Rio, em um curso que a Escola Superior de Defesa organizou, que é o Congresso Acadêmico de Defesa Nacional. E as campeãs... É um congresso voltado para a população em civil, são várias universidades, e também para as escolas militares. E as campeãs gerais foram mulheres, da AMAN, 7 mulheres. Então, a gente vê que a gente trabalha bem, a mulher trabalha bem, ela oferece bons resultados, e os espaços eles vão sendo conquistados por conta disso. Por conta disso. Então, são as melhores perspectivas em todas as áreas, em todas as profissões, na engenharia, na saúde, na logística, pilotando a aeronave, fazendo assessoria jurídica, e controlando o controle de espaço aéreo, pilotando navios, como a gente vê, soldados fuzileiros, é o soldado de carreira. É diferente, é estável, tem estabilidade. São pelo menos 35 anos de carreira. Então, isso é maravilhoso para a sociedade de uma forma geral. A nossa carreira, a carreira militar, é uma grande profissão, é uma grande oportunidade. Eu vi aqui que todas nós, quando a gente ingressou, nós procurávamos estabilidade, e a gente encontrou isso. Não é isso? Então, isso também pode ser oferecido e buscado por várias outras mulheres. Obrigado, que bom essa visão positiva que a senhora trouxe. É um alento para a gente também. Tá? A mesma pergunta eu faço para a senhora, comandante. Quais são, então, as perspectivas, na visão da senhora e de força da Marinha, que as mulheres terão nos próximos anos, nas próximas décadas? Todas as melhores possíveis. Então, se a gente pensar em termos de processo de escolha, obviamente cumprindo o ritual de meritocracia, porque precisa ter tempo de serviço, tem que ter. Então, daqui a 4 décadas, eu posso ousar pensar que podemos ter a primeira mulher comandante da Marinha do Brasil. Então, esse é um ganho, não tem como mensurar esse ganho. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. Né? O caminho já está traçado, então a gente tem aí todas as possibilidades de fazer com que o êxito ele aconteça de forma plena. Né? Temos todas as oportunidades aí. A questão é saber conduzir institucionalmente essas capacidades, né? Porque, como eu falei lá atrás, a gente precisa, quando eu dou oportunidades, eu preciso criar toda uma infraestrutura para possibilitar isso. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós temos 2 centros grandes que concentram um número grande de militares, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na Avenida Brasil, e na Diretoria de Hidrografia e Navegação, em Niterói, que foram criados por uma necessidade mapeada pelo Serviço Social de criação de salas de lactação, por uma necessidade. Qual necessidade? Porque temos mulheres amamentando, voltando da licença maternidade. Isso é um cuidado da instituição. Então, facilita a vida da mulher que precisou voltar para trabalhar, mas que vai ter um espaço acolhedor, com conforto, para tirar aquele leite materno, acondicionar de maneira segura e, ao final do expediente, levar aquele leite para a sua residência e alimentar o seu filho. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo com positividade que a gente está no caminho certo. Precisamos fazer acontecer e eu entendo que as nossas lideranças, a liderança da Marinha, as lideranças navais, elas estão imbuídas desse papel por vários exemplos que eu já dei aqui. Né? As oportunidades todas foram criadas e não foram de agarra. Né? Temos exemplos vivos aqui, só não temos aprendizes, só não temos as marinheiras aqui, né? Mas temos as soldados, sargentos, oficiais, né? Então, no caso da Fábio, um oficial general, né? A Fábio se destaca aí porque possui 3 nativas, não é isso, brigadeiro? Então, somos 2 são nativas. 2. A Marinha só tem a Almirante Dalva já está na reserva, a Almirante Luciana já na reserva. Atualmente, só a Almirante Maria Cecília, que é a minha chefe.
Ela é a diretora de Saúde e Assistência Social. Então, um presente grande. Antes da Almirante Maria Cecília, tive uma outra grande chefe, uma pessoa assim, um ser humano maravilhoso, a brigadeiro Ana Paola, né, foi minha chefe lá no Departamento de Saúde. Nesses 27 anos de Marinha, foram as únicas 2 chefes mulheres que eu tive na carreira. E tive tantos outros chefes homens tão maravilhosos quanto, né? Então, eu vejo com muita positividade. Acho que a gente está no caminho certo. Luana, será que teremos mulheres generais no Exército daqui a pouco? Você também compartilha dessa visão positiva, né, das experientes oficiais em relação ao Exército? Tenho uma perspectiva positiva, sim. Em 2027, a projeção, dando tudo certo, 2027 teremos a primeira general da turma de 1997, do quadro de engenheiros militar, quadro de engenharia militar. Então, há uma projeção que em 2027 tenhamos, porque é um dos quadros que permite acessar o quadro de generalato, né, que é o quadro de engenharia e o quadro das armas também e de medicina também, o quadro dos médicos. Então, são 3 quadros que permitem, então, só que por conta, né, do avanço, como nós vimos com a Major Jussara, infelizmente, a primeira turma foi em 1992, né, que é do meu atual quadro QCO, que não chega ao generalato, chegamos até o posto de coronel full. Então, o seguinte, que foi em 1997, IME. Então, há a possibilidade de chegar ao generalato e o quadro de médicos também. Certo? Mas as minhas projeções as minhas perspectivas são as melhores possíveis, até porque, considerações à parte, o gênero mulher, né? Mulher, por si só, nós temos uma força, nós temos uma garra, nós temos algo diferencial que esses desafios de ser militar acaba sendo fichinha perto de tantos outros desafios que a natureza da mulher já nos exige. Então, estar na condição de militar é mais um desafio que certamente a gente consegue cumprir. Um exemplo disso é quando estamos diante de uma tropa, comandando uma tropa. Eu, particularmente, me transformo. Ali não tem essa vozinha tranquilinha. É a voz grossa, né? Como a própria doutora Mariana falou, realmente a gente muda um pouquinho, certamente para a gente ter uma certa posição ali de poder, inclusive, voz de comando, mas também para mostrar ali que nós temos condições de conduzir aquela tropa, sim. A gente tem condições de comandar aquela fração, sim. Seja por imposição de voz, seja também por postura. Nós também temos condições de ter uma postura ilibada. Então, aparentemente, não estou identificando nenhum impeditivo de fazermos o que um comandante de fração, de tropa, pode fazer também. Ótimo. Pergunta, gente. Vamos para perguntas agora. Nós temos 20 minutos ainda. Eu tenho 2. Vocês podem escrever, entregar, pode falar ao vivo também. Vamos abrir. Quem é o primeiro a falar? Tem? Eu vou fazer um comentário aqui de alguém. Não colocou o nome. Confiou no jornalista, hein? Infelizmente, no Exército Brasileiro, dentro das carreiras às quais as mulheres podem concorrer na força, tem um plano que não chega ao generalato. É um comentário. Seria uma pergunta, não, mas aqui é um comentário. Falar de mulheres é falar de homens. A citação da feminista Joan Scott, muito citada. Trago a fala da autora para perguntar às palestrantes, então vai para vocês 3, se acham pertinente discutirmos a masculinidade presente nas Forças Armadas. E se seria mais pertinente eventos como este, cujo público seriam os homens e nós, mulheres? Posso começar aqui respondendo? Foi uma pergunta e um comentário, e, na verdade, uma afirmação. Porque, com certeza,
foi aquela sua fala inicial. As mulheres, elas ocupam seus espaços, querem ocupar os espaços disponíveis ao lado dos homens, porque tem lugar para todos. Então, não é à frente, não é atrás, é ao lado. Com certeza, eu gostaria, por exemplo, de enxergar esse auditório aqui repleto de homens, ao lado de todas essas mulheres. Quantos homens a mais puderem estar presentes nessas discussões, de observarem as trajetórias, a nossa trajetória ela é muito semelhante, cada uma em sua fase. Quer dizer, os obstáculos, eles existiram, a gente superou esses obstáculos e as dificuldades nos tornaram pessoas mais capazes, mais preparadas, mais fortes. É o que faz a vida, né, como a vida vai acontecendo. E, certamente, a presença dos homens ela é fundamental, porque há espaço para todos. E eu acho que é nas diferenças que a gente cresce. São as diferenças, cada pessoa com seu potencial, com suas distintas capacidades. É isso que torna a força resiliente. Mais capaz, mais forte, melhor. Ótimo. A senhora tem resposta para essa pergunta, comandante? Quebra de paradigmas é sempre com informação, né? Então, se a gente está falando de inclusão de oportunidades dentro de um ambiente masculino, então, esse auditório não foi a proposta, né? Mas o programa quando a gente fala programa de prevenção, esse público masculino também deveria estar aqui, porque esse modelo, para ser quebrado, precisa ter a participação de ambas as partes envolvidas. Exatamente, mas concordo, o público masculino ele faz parte desse processo de mudança, com informações afirmativas de que é possível, sim, ter essa convivência harmoniosa, laborativa, dentro de uma instituição militar. Ótimo. Gente, nem vou deixar você falar sobre essa questão. Mentira, pode falar. Por um lado, ufa, que legal. Não, vamos nos posicionar. Ela estava com a resposta pronta. A respeito disso, eu corroboro aqui com a comandante Eliane Rocha, principalmente no sentido de que eu enxergo que nós estamos passando por uma transição geracional, né? E isso reflete tanto na sociedade quanto dentro das forças. Estamos passando por uma nova situação, uma nova geração, novos costumes, nova cultura. A gente pode ver isso diante dos filhos, dos sobrinhos, como está diferente o comportamento dos jovens de hoje, se comparado com os jovens de há 10 anos, por exemplo, coisa de uma década de diferença. E eu vejo que, na força, a gente também passa por essa transição geracional e também cultural. Só que eu gostaria que a gente refletisse que trata-se de forças com culturas conservadoras, tradicionais, com uma historicidade aí de muitas vem trazendo encargos de muitas histórias, e transformar, mudar, trazer uma nova cultura não é de uma hora para outra, não é de um ano para outro. Então, essa questão da inserção da mulher, do protagonismo maior da mulher, ou seja, de outras... a gente está frisando aqui a questão da mulher, mas sabemos que tem outras situações também que estão trazendo mudanças culturais. Então, assim, focando na questão da mulher, da participação da mulher nas Forças Armadas, eu entendo que é algo inovador ainda, principalmente trazendo como recorte da força na qual eu pertenço, na qual, em 1992, que foi a primeira turma, então é muito recente. Então, pensem que é uma instituição com uma carga tradicional muito forte, na qual tem que se adequar para esses dias atuais, a uma nova cultura, a uma nova geração, a uma nova formatação. Então, são muitas informações ao mesmo tempo para se gerir, e há de se ter paciência, claro, e persistência nos valores que a gente acredita. Muito obrigado. Gente, que lição, né, para todos nós. Como foi bom receber vocês três aqui hoje. Agradeço muitíssimo, nosso tempo já está esgotado. Nós participamos, então, do painel Mulheres nas Forças Armadas, Perspectivas Futuras, com a brigadeiro Carla, também com a comandante Maria Eliane e com a capitão, né, não é tenente não, com a capitão Luana Pereira. Nós agradecemos muitíssimo a participação de vocês, eu acho que somou bastante.
Por gentileza, uma salva de palmas para ela, gente. E eu passo e retorno a palavra ao mestre de cerimônias. Obrigada, e agradecendo mais uma vez as nossas convidadas, as painelistas, nós convidamos o nosso mediador para fazer os agradecimentos, para a entrega nossa lembrança, os agradecimentos às nossas painelistas. Eu vou começar da mais moderna, né? Tenente Luana Pereira, muito obrigado pela atenção, por você ter vindo para cá. E você falou que não representa. Que mentira danada, né? Olha, o Superior Tribunal Militar agradece a sua presença, a Justiça Militar da União agradece a sua presença. Foi fenomenal. E, para materializar, o nosso... não pode, né? Agora tem um salto para Brigadeiro. Brigadeiro, a senhora foi fantástica com a experiência que a senhora trouxe para a gente aqui hoje, uma visão de Forças Armadas, uma visão de futuro, uma visão de mulher dentro da força, e vai ser de muita serventia, principalmente para quem está começando agora. Muito obrigado, viu? E, por fim, não poderia ser diferente, a nossa sertaneja, capitão de mar e guerra, Maria Eliane, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Foi maravilhoso ter a senhora aqui hoje. Tá? Parabéns por levar o nome da Marinha à altura. É isso, eu me senti representado na força. Tem uma medalha da Marinha, me senti representado pela senhora. Viu? Obrigado mesmo. Agradecemos mais uma vez aos integrantes deste painel.